Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos para darmos continuidade ao nosso conteúdo. E na aula de hoje nós vamos precisar, basicamente, dos mesmos materiais da aula passada. Uma régua, no meu caso aqui uma régua de 30 centímetros, mas pode ser uma régua de 20 também, um pouco menor. Vamos precisar também de um transferidor. Nessa aula o transferidor vai ser essencial, nós vamos basicamente utilizá-lo mais o transferidor em si do que o próprio compasso. Tá? Então, são esses três materiais que usaremos na aula de hoje. Então, peguem a apostila e já abram ela na página 95, que é o que nós usaremos para construir triângulos. Na aula passada, nós fizemos a construção de triângulos a partir de medidas específicas. Lembra também que nós vimos as condições de existência de um triângulo, não é com qualquer medida que você faz um triângulo, e nós também construímos esse triângulo utilizando principalmente um compasso e uma régua. Tá? Só com esses dois nós fizemos construções de triângulo. Bom, na página 95, nós temos agora a construção de triângulos a partir das medidas dos ângulos. Por isso que vai ser hoje tão importante a utilização do transferidor. Então, lembrando você, se você não tem, peço que você vá atrás de um, nem que você imprima algum para ter pelo menos um aproveitamento aí mínimo que seja, tá? Mas não deixe de usar o transferidor. E como já abriu um pouco o comércio, o interessante, realmente o ideal, é você buscar adquiri-lo, em papelarias, você encontra isso facilmente, tá? Pode ser, eu já falei, tem vários modelos, tem de 180 graus, tem 360, tem modelo vazado, que é esse aqui, ou modelo cheio. Tem modelos que são pequenininhos também, ó. Mas independentemente disso, você vai precisar, nem que seja aí de alguma invenção própria, mas vamos precisar do transferidor, tá bom? Então, bora lá. A página 95 aqui, construção de triângulos com medidas de ângulos. Então, para fazermos essa construção, usaremos então, além da régua e do compasso, o transferidor. Construa um triângulo ABC onde os lados B e C é igual a 6 centímetros e o BA é igual a 5 centímetros e um ângulo B entre eles exatamente igual a 60 graus. Então, o principal aqui é dois desses segmentos, mas entre eles um ângulo 60 graus. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um sulfite, eu sei que já está desenhado, inclusive, na apostila de vocês, mas vamos começar do zero, para que você não se perca até na explicação. Primeira coisa, antes de mais nada, então, é desenhar o segmento BC. Lembrando que o segmento BC, como o enunciado já disse, ele mede 6 centímetros. Então, eu vou pegar aqui uma régua, todo mundo sabe usar, sim, eu acredito, e vou desenhar aqui um segmento que tem 6 centímetros. Vai começar aqui no zero e vai até o 6. Então, esse é um segmento, é o segmento BC, tá? É o segmento BC, então ele vai de B até C, e ele possui exatamente 6 centímetros. Agora, para desenhar esse outro segmento, que é o BA, que tem apenas 5, eu não posso vir aqui simplesmente com a minha régua e marcar um segmento de 5 centímetros. Por quê? Eu não sei qual é a abertura, se é pequenininha assim, se é maior, eu não sei. E é para isso que nós utilizaremos o nosso transferidor. Então aqui, eu vou agora colocar o meu transferidor aqui e com ele nós vamos saber qual que deve ser a abertura desse segundo segmento. Na aula passada eu já ensinei como utilizar. Você vai colocar esse centro aqui do transferidor exatamente no vértice, ou seja, no ponto onde vai fazer a medição do ângulo. No caso aqui, o nosso ângulo é o ângulo B. Esse acento circunflexo no B está me dizendo que o ângulo está no ponto B, ou seja, esse ângulo vai estar a partir desse ponto aqui. Então, é esse ponto ali que eu vou colocar exatamente, vou fazer até um pouquinho torto aqui por enquanto, exatamente no centro aqui, ó. Só que eu não posso vir aqui e já marcar. Por quê? Essa linha que eu já tenho
eu tenho que colocá-la exatamente sobre o zero. Então, eu vou girando o meu transferidor, ó, mantendo a posição central, eu vou girando até que o centro aqui esteja exatamente no ponto B, e a linha que eu tinha antes, ó, que vai chegar até o C, ela passa exatamente pelos 0 graus. A partir daqui sim, eu vou conseguir medir meu ângulo. Então a gente tem, ó, perceba que no meu caso, no meu transferidor, eu tenho duas medidas. A de fora aqui e a de dentro. Eu estou usando a de dentro. Por quê? Porque é aqui onde começa do zero. Ó. Sempre você vai usar a contagem a partir do zero. Então, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, que é a medida do ângulo que ele quer. Então, aqui onde fala 60, ó, eu venho e faço uma marquinha, tá? Então, aí eu posso até mesmo pegar o próprio, no meu caso aqui no meu transferidor, que ele é 180 graus, eu venho aqui, ó, bem fraquinho e faço uma reta que passe, a partir do ponto B, que passe pela minha marquinha, ó. É uma reta bem fininha mesmo, só para servir de referência, tá? Por que referência? Porque eu não medi ainda o tamanho, qual é o comprimento que tem o segmento agora. Por quê? Ele está me dizendo que tem uma medida exata de 5 centímetros. Então eu não posso fazer ela com 10, 20, 2, 1. Eu tenho que fazer ela exatamente com 5 centímetros. Eu vou usar uma reguinha menor, que eu acho que é no meu caso aqui tem um espacinho mais reduzido. E eu vou medir exatamente sobre essa linha bem fraquinha que eu fiz, 5 centímetros. Então, ó, começando aqui a partir do zero, né, o zero vai ficar bem em cima do ponto B. Eu vou ajustar aqui a minha régua exatamente sobre aquela linha bem fraquinha que nós fizemos. E eu vou marcar aqui, né, o nosso ponto aqui, ó. Então, faço agora mais forte, né, para marcar bem. Esse daqui, que vai daqui até aqui, é o meu segmento AB e ele tem exatamente 5 centímetros. Medir aqui até com a outra régua, acho que a numeração dela está melhor. Então, ó, 0 até 5 é o segmento que vai de B até A. E, obviamente, para que eu feche, para que eu consiga fazer um triângulo, eu tenho que agora ligar as duas pontas. Então, eu pego a minha régua, venho aqui e eu vou ligar o ponto C, que é esse daqui, exatamente até chegar no ponto A. Pronto, esse é o triângulo ABC que tenha essas características. Ó. O lado BC, que é daqui até aqui, mede 6 centímetros. O lado BA, que é daqui até aqui, mede 5 centímetros. E esse ângulo, que é o ângulo em B, nós medimos e ele vale exatamente 60 graus. Pronto, montamos um triângulo a partir do seu ângulo interno. Tá? Então, nessa página 95, essa era a explicação que ele dá até chegar a um triângulo que é exatamente do mesmo tamanho que nós montamos, ó, exatamente, se eu colocar aqui e tirar, é igual, até porque as medidas são as mesmas. Logo na página seguinte, nós temos a necessidade de montar alguns triângulos. Então, é isso que nós vamos fazer na aula de hoje, tá? Então, vocês, a partir dessas indicações, vocês realizarão a construção desses triângulos, tá? Com as medidas adequadas e com os ângulos adequados, seguindo exatamente o mesmo esqueminha que eu segui agora. Coloca um lado com o tamanho correto, né, de acordo com o enunciado diz, mede o ângulo necessário, 20, 30, 45, o ângulo que for, faz uma linha bem fraquinha, só para deixar de base, de marcação, e depois, sobre essa linha bem fraquinha, você mede o tamanho que precisa do outro segmento. Aí você vai ter, então, dois segmentos e entre eles um ângulo que foi pedido. Para terminar, basta fazer o terceiro triângulo, o terceiro lado, né, e você vai ter um triângulo formado. A questão 3 eu vou fazer com vocês porque ela exige ela é um pouquinho diferente. Ela exige aqui da gente dois ângulos. Então, diferentemente do que a gente acabou de fazer agora, onde eram dois lados com as medidas específicas e o ângulo entre elas, aqui nós temos dois ângulos e um segmento qualquer. Então, eu tenho que desenhar o triângulo MNP, né, como está dito aqui,
sabendo que o lado MN mede 5,5 e o ângulo M, né, vale 60 e o ângulo N vale 30. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é, usando a régua, medir um segmento que tem exatamente 5,5 centímetros. Então vou fazer ele mais para baixo aqui. Essa medida vai servir de base para o nosso triângulo, né, o ponto M, que vai estar aqui no zero, e o ponto N, que vai estar lá no 5,5. Então, essa medida aqui, ó, que vai do zero até o 5,5, tem exatamente, né, 5,5 centímetros. E ele é o segmento que vai de M até N. Até aqui, nenhuma novidade. Mas agora vem a novidade em relação ao uso do transferidor. Como nós temos dois ângulos, nós temos que fazer medidas dos dois lados. Primeiro, o ângulo M ele tem 60 graus. Então, a partir desse lado aqui, ó, onde está o ponto M, então coloca lá o centro exatamente no lugar do M, gira aqui o transferidor até que o zero fique exatamente sobre a linha, ó. O centro está aqui e a linha está sobre o zero. E vou medir o primeiro, que é 60 graus. Então, como o zero está aqui nesse lado, da parte de dentro, eu vou até o 60 e faço a nossa primeira marcaçãozinha. Aí eu venho aqui, ó, bem de leve por enquanto e passo a nossa linha guia lá. Então, mais leve que essa linha aqui. Agora, está me dizendo também no enunciado que o ângulo em N, que é o ângulo que começa aqui no ponto N, ele tem exatamente 30 graus. Então, eu coloco agora no centro aqui do transferidor o meu ponto N e vou girando o transferidor até que ele fique exatamente sobre o zero. Perceba que agora ó, o zero não é o de dentro, o zero é o de fora. Então, nós vamos utilizar a numeração aqui que está por fora. Como o N vale 30 graus, eu venho até o local onde está o N aqui, 30 graus, e faço uma marquinha. Essa marquinha aqui. Então, 30 graus, uma marca. Aí agora, ó, eu bem suavemente vou ligar a marca que eu fiz ao ponto N. Então, ficou dessa maneira. Opa, então, mas qual que é o triângulo? Então, o terceiro ponto que estava faltando, que é o ponto P, ó, meu triângulo MNP, é exatamente esse ponto onde as minhas marcações se cruzaram. Então, aqui é o ponto P. Ou seja, eu posso vir aqui com o lápis agora, com uma reguinha, e reforçar o meu lado que vai até aqui. Eu posso, no outro lado, eu posso vir aqui e reforçar o meu lado que vale agora esse aqui que vai de N até P. Só fazer um pouquinho mais para baixo aqui, reforçar melhor. Então esse é o nosso triângulo MNP. Na sequência, né, nós também temos a questão triângulo retângulo. Aqui, ó, a questão 4 e a questão 5. Elas falam para a gente sobre um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Qual é o ângulo que eu vou medir? Porque eu tenho dois segmentos. Qual é a medida que vai existir entre esses lados? Se é um triângulo retângulo, o ângulo vai ser de 90 graus. Então eu vou escolher a medida de ângulo exatamente igual a 90 graus. Pronto, você monta um triângulo. Claro que eu não vou montar aqui, eu quero que vocês montem, mas ele vai ter mais ou menos esse aspecto aqui, ó, no qual um dos ângulos vai ser igual a 90 graus e as medidas conforme a questão. Tanto a questão 5 quanto a questão 4 elas são semelhantes. Elas envolvem aí a construção de triângulos retângulos. Mas quando fala aqui, ó, que ele o ângulo A seja reto, basta quando você montar o triângulo, chamar esse ponto aqui, horrível esse triângulo, né? Quando você montar um triângulo retângulo, esse ângulo aqui, né, no qual você vai fazer a medição de 90 graus, ele vai ser o ângulo A conforme ele indica para a gente no enunciado. Tá bom? Então essa
é a atividade para aula agora, bem rapidinho a gente consegue fazer isso, tá? Já está lá no Google Classroom a forma de devolutiva. Então você faz o desenho do teu triângulo, tira a foto, como vocês já estão acostumados, e manda pelo Classroom, tá bom? Então, bora lá, galera, mãos à obra.